Eu gravei um outro vídeo derramando o meu testemunho sobre aquilo que eu vivi enquanto eu esperei no Senhor. Aquilo que eu floresci enquanto eu espero. Então eu vou deixar aqui embaixo o cardzinho sobre esse vídeo onde eu conto sobre... eu conto tudo, assim, sobre o meu processo de esperar no Senhor. Que foi um processo que o Senhor me submeteu para cura da minha dependência emocional, para cura de alguns traumas de rejeição que eu tinha na alma e também um processo maravilhoso de identidade, né? Um processo de excelência que o Senhor Jesus nos submete enquanto nós esperamos nele. Só que eu também preciso dizer que esse processo de espera no Senhor muitas vezes nos leva para um outro extremo, um extremo muito radical. Em um certo momento da minha vida, eu achava que toda a minha história circulava em torno de uma pessoa ou da espera de uma pessoa. Já em outro momento da minha vida, eu até queria conhecer alguém, até queria me casar, até queria formar família, mas eu tava assim, sabe, empurrando esse momento para, sei lá, tipo, daqui a alguns anos, porque eu vivi esse extremo do processo de espera. Eu já tinha passado da casa dos 30, né? Então já era uma pessoa madura, já tinha muitas experiências de vida, já tinha entendido no Senhor que Ele queria que eu não fosse dependente. E ao mesmo tempo eu tinha me tornado alguém com uma carcaça por fora, assim, muito grossa. Uma carcaça que a vida coloca na gente, né? Porque quando você já tem, não vou falar nem de idade depois dos 30, mas se você vive um processo de espera, onde o Senhor tem te submetido a um processo de crescimento, de florescimento, de maturidade, é bem provável que você, independente da sua idade, já tenha passado por alguns processos que a gente vai deixando que uma casca dura, né, tome conta de quem nós somos. E exatamente isso que aconteceu comigo. Eu já tinha vivido muitos processos sem uma pessoa, né, sem uma figura masculina do meu lado, onde eu comecei a me sentir um tanto quanto autossuficiente. Então eu já tinha passado por muitas crises financeiras, eu já tinha empreendido, já tinha falido no meu empreendedorismo e reconstruído de novo. Eu já tinha passado por um processo muito grande de identidade com o Senhor, de relacionamento com Deus. Então eu era assim muito mais dependente do Senhor do que de uma pessoa. Eu já tinha rompido no ministério, eu já tinha conquistado algumas coisas, eu já tinha ido pra lá, pra cá. Então eu tinha, entre aspas, aprendido a viver sozinha. E embora eu quisesse muito uma pessoa, quando a gente aprende a fazer algumas coisas sem essa dependência masculina, a gente vira uma chavinha muito rápida e um tanto quanto até imperceptível na nossa história de que a autossuficiência nos torna muitas vezes, no campo, né, nesse processo da espera, mulheres que, embora queremos conquistar, né, essa vida de casada, como eu disse no outro vídeo, que não existe, mas usando do senso comum, faz com que a gente tenha uma armadura que muitas vezes nos fecha do que de fato mostra o quanto Jesus já floresceu o nosso jardim. No outro vídeo eu falo sobre isso, sobre deixar o jardineiro Jesus entrar no nosso jardim, nos florescer para apresentar a nossa essência, né, de mulheres curadas para um relacionamento. Só que a gente coloca uma casca. Talvez você seja linda, florida, maravilhosa, só que existe uma casca. Aqui tá seu jardim, todo florido. Mas aqui tá a nossa casca. Por quê? A gente aprendeu a viver sozinha. A gente já talvez traz de uma temporada passada para essa atual temporada algumas marcas de relacionamento que você não quer repetir. As suas aceitações, as suas imaturidades, ou algumas coisas que a outra pessoa fez com você, você já não quer mais aceitar aquilo. Talvez também a gente não saiba o que nós queremos, mas já está muito bem definido dentro de nós aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não aceitamos mais. Então a nossa tendência é dar um hiperfoco em alguns pontos, né, que nós já enxergamos nos homens e custamos a enxergar as qualidades deles. E aí, nesse outro extremo do processo de espera, eu posso dizer para vocês que eu fui para uma categoria que me fechou. E o primeiro extremo, né, que eu fui, enquanto eu ainda esperava, já estava florescendo, já estava vendo, assim, vários processos com o Senhor, mas o primeiro extremo que eu posso identificar, assim, na minha história foi eu me fechei. Eu não conseguia, porque durante o processo de espera, o Senhor me tratou muitas carências. Então, às vezes eu ouvi uma pessoa, nossa, será que essa pessoa é a pessoa de Deus para minha vida? Então, eu me frustrei muito, eu não me apaixonava pelas pessoas, mas eu me encantava pelas pessoas. Será que pode ser fulano? Será que pode ser Beltrano? E aí teve, assim, um momento da minha vida que eu me fechei, as pessoas... O homem deixou de ter, eu deixei de ter aquela atração primeira por homens. Tipo, nossa, que rapaz bonito, nossa, que rapaz educado. Pra mais nada, um homem passar na minha frente, ser galanteador, me cantar, falar alguma coisa a respeito do meu cabelo, de qualquer coisa, pra mim era como se fosse nada, porque eu tinha me fechado. Pra mim, naquele momento, esse me fechar, né, esse jardim, me manter como um jardim fechado,
era uma proteção. Então, assim, na minha cabeça, naquele momento, eu pensava assim, se for para ser da vontade do Senhor, essa pessoa vai saber chegar em mim, né? Não de uma forma, ai, assim, essas coisas idiotas, tipo, oi sumida, oi tudo bem, oi eu posso sentar do seu lado. Eu não queria que fosse essas coisinhas tão pequenininhas, tão mínimas. Então eu criei uma projeção, tipo, eu vou me fechar nesse jardim, eu vou colocar muitos muros ao meu redor. Então a pessoa que quiser me conhecer melhor, ela vai ter que furar todos esses bloqueios. Só que esses bloqueios que eu fiz eram difíceis até para mim poder identificar o quanto eu estava fechada. E ali, a Bíblia vai falar que o Senhor, ele nos faz como um jardim fechado, né? Mas que existe um tempo certo de que os ventos do norte e do sul começam a soprar e nos levar. Só que quando a gente se fecha, coloca essa carcaça, a gente mesmo faz esses inúmeros muros, né? Às vezes até feito de aço, fica muito difícil da gente deixar realmente o Senhor nos apresentar para essa pessoa, porque nós estamos extremamente fechadas. E às vezes é um medo ou uma pseudoproteção que é até saudável, mas deixa de ser saudável pelo excesso de proteção que a gente se coloca. É como se a gente não confiasse na proteção do Senhor, então você vai lá e coloca muros ao seu redor, muros humanos, muros que você começa a colocar como desculpa os seus traumas, as experiências do passado, e foi exatamente isso que eu comecei a viver. Então eu tinha muito medo de ser traída, então eu coloquei um muro, eu não aceito mais traição. Só que o Senhor, ele começou a precisar intervir na minha vida para me trazer para o equilíbrio, porque eu tinha ido para o outro extremo de uma forma muito peculiar, e aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração alguns picos desses extremos que eu comecei a viver, né? E aí eu era esse jardim que o Senhor tinha florido, como eu gravei no outro vídeo. Eu tinha vivido muitas experiências com o Senhor, eu tinha vivido processos de identidade, eu tinha vivido processos de conquistas, eu tinha vivido o processo de responder o meu chamado. Então eu era muito próspera ministerialmente, e isso trazia um conflito muito grande para mim. Deus, por que eu sou tão produtiva, tão florida no ministério, mas existe uma área da minha vida que eu não consigo florescer? E a resposta era exatamente essa, porque no ministério, o Senhor me fez viver um tempo, né, de jardim secreto, onde Ele me curou, me tratou, e no tempo certo Ele me desabrochou, e eu aceitei o fato do Senhor me enviar ministerialmente. Mas em relação à vida sentimental, Ele me fez como jardim secreto, Ele cuidou de mim, Ele curou de alguns traumas que eu tinha trago de outras experiências, mas eu não permiti o Senhor me desabrochar. Depois que o Senhor tinha feito uma obra muito grande na minha história, eu me fechei e eu coloquei esse muro de cobertura ao meu redor, esse medo. Então eu sempre carregava nas minhas palavras as desculpas assim, eu não casei ainda porque eu errei muito no passado, então assim, eu tô pagando os preços dos meus erros. Eu não me casei ainda, eu não conheci uma pessoa bacana ainda porque eu tenho traumas para ser curada ainda. Eu não me casei ainda porque isso, porque aquilo. Eu sempre tinha como muro de proteção uma coisa do meu passado, alguma lacuna que eu achava que eu ainda não tinha sido curada. E aí teve um dia que o Senhor me levou em um culto de mulheres, numa garagem de oficina, e ali o Senhor começou a me trazer uma visão de um momento profético que estava acontecendo, que eu estava dentro de um porão. E dentro desse porão tinha muitas caixas, e eu tava dentro desse porão com muitas caixas de fotografias. Aí quando eu chegava perto assim, eu via aquele monte de fotos. E eu perguntava ao Senhor, Deus, o que é isso? O que é isso? E o Senhor falava, isso aqui é o seu porão de memórias. Você tá presa dentro de um porão e a porta tá aberta. Basta apenas você sair e deixar essas fotos para trás, essas memórias para trás, e a porta tá aberta. Por que você não sai ainda? E aí começou esse processo de tratamento do Senhor na minha vida. Por quê? Ele já tinha me florido, já tinha se passado algum tempo onde ele tinha me submetido ao processo de espera. Eu tinha conquistado muitas coisas, mas o muro de proteção que eu tinha feito em volta de mim mesma tornava a minha vida escura. Internamente, o Senhor já tinha me feito florescer, mas externamente eu enviava mensagens, eu falava com a minha própria boca que eu ainda não estava preparada. E aí o Senhor me submeteu a esses processos, né, de entender que era hora de me abrir, mas me abrir com cautela, logicamente, só que o fato de estar muito fechada era o que me impedia de pensar, cogitar na ideia de que estava chegando o tempo de viver aquilo que o Senhor tinha para minha vida, do Senhor responder as orações que eu tinha orado a vida inteira para Ele.
E eu fechada, eu totalmente fechada. Era como se minha vida fosse um blackout, assim, sabe? Em volta de mim, as pessoas passavam e falavam, não, a Ju ainda não tá no momento certo. Eu sempre falava também assim, tem alguns traços do meu temperamento que Deus ainda não tratou, então não tô apta pro casamento por conta dos traços de temperamento. Eu arrumava desculpas, né? Esse muro que eu fiz ao meu redor eram as minhas próprias desculpas. E aí um dia eu fui em um outro congresso, nesses congressos que a gente recebe muitas profecias do Senhor, e aí o Senhor falou, bradou no meu coração assim, filha, quem diz que você tá machucada ainda? Quem diz que você tá traumatizada ainda? Eu já plantei flor nos seus traumas. Se permita ser deixada ser apresentada por mim. Deixa eu te enviar para os lugares que eu quero te enviar, até que eu te conecte, te apresente essa pessoa e apresente essa pessoa a você. Porque talvez eu já estivesse até no lugar que essa pessoa estava, mas eu estava fechada. Então a pessoa não via beleza em mim, não via alegria em mim, não via vida em mim, porque eu tinha construído um muro que me blindava, que me fechava. E isso não era saudável. Então o Senhor começou a falar no meu coração, mas eu já te curei, por que você não aceita a cura? Porque o fato de não aceitar a cura, né, de não ter admitido que eu era um jardim florido e ter me fechado tanto, era a mesma coisa de virar para o Senhor e falar assim, ai Deus, não valeu a pena. Tudo isso que o Senhor investiu em mim, todos esses processos que o Senhor me moldou, não valeu a pena, porque eu tô fechada ainda. É como se a obra que o Senhor tivesse realizado dentro de mim, tipo assim, sabe, não valeu de nada, não era pra glória de Deus todos os meus processos, porque de fato ele não era glorificado. Eu era uma pessoa dura, às vezes alguém fala comigo assim, Ju, eu vou te apresentar fulano, eu chega nem perto de mim, eu não quero conhecer ninguém, eu não quero que ninguém me apresente a ninguém, eu não quero ir em festa e vocês me colocar pra sentar do lado de ninguém, eu não queria isso. E ali as pessoas começaram a me dizer, mas você tá difícil. Eu não, porque eu tô machucada, tô passando por alguns tratamentos. Eu usava essas desculpas pra continuar fechada. Era um medo de errar de novo, era um medo de fazer alguma escolha e, sei lá, ter uma consequência que eu não queria sofrer as consequências que eu já tinha vivido novamente. E aí eu me fecho, né? Eu coloco esse muro, essa blindagem, esse muro de aço ao meu redor. Eu tinha muitas coisas boas, eu tinha amor pra dar. O Senhor já tinha trabalhado muito no meu coração sobre temperamentos, né? Que o Senhor precisou me lapidar. O Senhor já tinha ministrado no meu coração sobre casamento. Eu já sabia, assim, algumas coisas sobre casamento que antes, na imaturidade, eu não sabia. Então, eu já não era mais a mesma lá de quando eu comecei o processo de espera, mas eu não me permitia ser um jardim visitado por essa pessoa. Quando a gente fala sobre sermos um jardim regado e cuidado pelo Senhor, é permitir com que no tempo certo o jardineiro vai abrir esse portão e a pessoa que o Senhor quiser entrar, que entre na sua vida, ele vai pegar pelas mãos e levar até a sua melhor versão, até a sua melhor essência. Quando nós colocamos esse jardim, né, em volta desse jardim, essa blindagem toda, é porque nós não estamos confiando que esse jardim está sob a autoridade do Senhor. E eu, por mais que reconhecia o Senhor como Deus do meu processo de espera, eu ainda tinha medo dele colocar nesse jardim pessoas que não eram dele. Ou então eu tinha medo de tomar, né, a chave desse jardim e eu mesmo colocar pessoas ali dentro. Ou seja, meu processo com o Senhor tinha sido lindo, maravilhoso, mas eu ainda não confiava a proteção de 100% do Senhor na minha história. Então eu coloquei as minhas próprias proteções. E aí Deus começou a falar comigo, eu já te curei, eu já te floresci, eu já coloquei flor aonde tinha tanta dor, eu já apaguei algumas memórias do seu coração, tem algumas feridas que não doem, você não se esqueceu, ainda lembra, mas não dói, por que que você ainda não permitiu estar aberta? E aí eu comecei a me sentir constrangida, né, porque eu entendi que talvez eu estava muitos anos fechada, e que o fato de não estar até então preparada para esse encontro com o noivo não era porque ele não tinha chegado, era porque eu não estava preparada. Sabe por quê, amada? Se o Senhor nos apresenta para a pessoa certa, mas o nosso jardim está 100% fechado por conta das nossas próprias desculpas, como que essa pessoa vai aproximar da gente? Como que essa pessoa vai ver beleza em nós? E talvez eu tinha muita beleza, mas eu só tinha beleza para apresentar para minha família, para os meus amigos, para alguns irmãos da igreja, não para todas as pessoas, porque eu tinha medo dessa invasão de privacidade e alguém que pudesse chegar na minha história e, né, fazer alguma coisa errônea de novo. Então a mensagem que eu passava para as pessoas era uma mensagem de que eu era uma fortaleza, de que eu era irredutível, de que eu era muito forte, de que eu era aquela pessoa assim, a ferro e fogo. Era essa mensagem que a minha fortaleza passava para as pessoas.
Tipo assim, um homem, por mais que o Senhor tenha nos feito fortes e corajosas, o Senhor não rouba de nós a nossa essência feminina. Só que na fortaleza que muitas vezes nós colocamos ao nosso redor, a gente perde essa essência feminina, né? Essa essência delicada, porque a fortaleza, esse muro que nós construímos ao nosso redor, tende a roubar a nossa essência. Então você é bonita, você é bela, você é curada por dentro, mas por fora as pessoas começam a te ler, porque a comunicação que você passa, que eu passo, é que nós somos um muro, como é que é a música do Bop? Difícil de derrubar, né? Difícil de chegar em mim, difícil de conviver, difícil de dialogar, porque essa imagem, essa é a comunicação que um jardim fechado, né, por muros feitos de medos e de bloqueios que nós construímos, passa para as outras pessoas. Então você tem tudo para conhecer uma pessoa incrível, que vai te amar, que vai amar as flores que o Senhor já colocou no seu jardim, mas a sua fortaleza impede essa pessoa de ter uma comunicação real de quem você é, de quem eu sou, porque nós estamos fechadas. E aí o Senhor começou a precisar, assim, sabe? A colocar as mãozinhas dele em mim para me poder me sentir desconfortável no meu jardim fechado. E aí eu perguntava para Deus, ousadamente, Deus, por que ninguém chega em mim? Por que eu não me sinto bonita para as pessoas? Por que ninguém, absolutamente ninguém se interessa por mim? Aí o Senhor começou a falar, olha, houve um momento da sua história que eu realmente te ceguei, né? Que é um momento que Deus me submeteu a um processo de que eu, assim, ninguém olhava para mim. Só que nesse outro momento, que foi o momento que eu fechei, as pessoas até olhavam, eu até podia ser interessante para alguém, mas eu sempre passava, mesmo que distante, uma mensagem de que não se aproxime, porque o meu muro tem cerca elétrica. Se você tentar chegar perto de mim, eu vou te dar um choque, eu vou te dar uma patada, eu vou te dar uma rasteira, eu vou te dar um tiro no meio da testa. Essa era a imagem que eu passava. Então Deus começou a me dizer, tipo assim, como que você quer que eu atraia alguém, sendo que a mensagem que você passa é, não entre, não me toque, não se aproxime. E aí eu fiquei, assim, tanto constrangida, porque o meu maior medo nesse período da minha vida era já ter conhecido uma pessoa bacana e não ter aceitado ela na minha vida. E aí eu fiquei muito triste, comecei a me sentir, assim, extremamente constrangida, e foi um constrangimento divino, porque foi o próprio Deus que permitiu esse constrangimento, esse medo de já ter perdido várias oportunidades, porque foi aí que eu comecei a me tornar um pouco mais maleável. Então, Senhor, me ensina a me abrir para a pessoa certa, me ensina a tirar, né, essas desculpas que eu mesmo tenho colocado em volta de mim, me ensina a aceitar o processo de cura, a viver o processo de cura, a viver o processo de liberdade que o processo de cura me trouxe, para que eu não use mais essas desculpas como um motivo para continuar fechada. E paralelo, né, esse momento de me fechar, o segundo extremo que eu rompi, que eu comecei a viver, foi a expectativa, foi a criação, na verdade, de um padrão inacessível de homem. Eu tinha feito uma cartinha, né, onde acho que quase todo adolescente já fez isso. Uma cartinha onde você escreve todas as características que você quer de alguém, sendo físicas ou até mesmo de comportamentos. Eu não tinha escrito as características físicas dessa pessoa, deixei assim bem aberto para que o Senhor pudesse realmente me apresentar uma pessoa independente da característica física dela. Só que, inconscientemente, a gente tem uma característica física que te chama atenção, outra que não te chama tanto. Então, por eu ser alta, uma característica física que não me agradava era uma pessoa da minha altura ou mais baixa. Eu queria, tipo, um homem quase gigante. Essa era a característica, assim, que eu tinha pré-criado na minha mente, fora os outros comportamentos que eu tinha escrito nessa cartinha, né? Essa cartinha, inclusive, ela é um vídeo no YouTube, né? Uma carta pra Deus que eu também gravei. Vou colocar aqui embaixo. E aí, eu criei na minha mente um padrão inacessível de homem. Gente, eu criei pra mim um homem físico, humano, mas que fosse, sei lá, a representação exata da perfeição de Deus. Então esse homem tinha que ser muito crente, ele tinha que ser uma pessoa que orava 100%, uma pessoa que sabia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tinha que ser uma pessoa que não precisava ser rico, mas pelo amor de Deus, não seja preguiçoso ou assim, tenha conquistado tudo. Eu tinha criado um padrão de homem que não tinha esse, que não tinha problema com esse. Eu tinha criado um padrão de homem que não era infantil, que não tinha defeitos físicos, que não tinha defeitos com relacionamento com Deus, com a igreja. Eu tinha pré-definido qual ministério eu queria que ele tivesse na igreja, qual ele não tivesse, porque se ele for de tal ministério, louvor, eu não aceito, porque eu acho que o louvor é muito mídiazinha, que todo mundo cai em cima de instrumentista, de vocalista, de banda de louvor. Eu tinha criado essa casca dura, que esse perfil de homem que eu queria, já que é pra orar, vamos orar assim,
Certo, mas aí eu orei por um homem que não existia. Às vezes eu via uma pessoa assim, eu falava, nossa, o que que minha mãe vai pensar se me ver com esse homem assim, que veste essa roupa? Nossa, o que que as minhas amigas vão pensar se me ver com esse homem? Eu sempre caçava um jeito de arrumar um defeito na pessoa pra deixar ela dentro do padrão inacessível, aliás, fora do padrão inacessível que eu tinha criado. E aí, eu comecei tipo assim, eu tinha um padrão na cabeça, né, na minha mente, aí então chegava alguém perto, não passou no padrão do Imetro, não passou. Eu falei com Deus que eu quero fulano assim, assim, assado. Esse fulano não é assim, assado. Esse fulano é muito baixo. Esse fulano tem marcas do passado. Esse fulano, não gostei do Instagram dele. Nossa, ele posta umas fotos nada a ver. Eu comecei a arrumar umas desculpas tão boba pra não aceitar qualquer pessoa na minha vida, ou a pessoa que eu achava que era, que esse padrão inacessível fazia todo mundo que tentasse se aproximar de mim, eu já colocava a mãozinha, né? Porque eu tava fechado, jardim fechado, pelas minhas próprias desculpas. E uma dessas desculpas era um padrão inacessível. Eu criei na minha mente, ilusória, criativa, esse padrão de homem. E aí um dia o Senhor falou comigo, falou, filha, esse padrão de homem que você criou é inacessível. Vem cá, senta comigo aqui. E aí o Senhor começou a falar de mim comigo mesmo. Você traz as marcas da obesidade, você traz as marcas do seu passado, você foi dependente emocionalmente de um homem, você tem as marcas de um relacionamento que deu errado, você foi imatura no seu relacionamento, porque na minha cabeça essa pessoa tinha que vir, tipo assim, 100% madura, ele não podia ter errado em nada, ele não podia ter ficado com nenhuma mulher que eu julgava que ele não poderia ter ficado. E o Senhor começou a falar comigo, poxa, olha as suas marcas, eu te perdoei, eu plantei flor nas suas dores, eu amadureci os traços da sua imaturidade, eu te livrei de algumas situações que você quis ir, eu te perdoei de alguns pecados que você quis cometer, mesmo sabendo que não eram lícitos diante da minha vontade. Por que você se torna tão enrijecida para não aceitar alguém que tem as marcas do passado dela também? Por quê? Eu já não tinha mais os meus 18 anos, meus 20 anos. Eu já tinha passado ali da casa dos 30 e alguns. Então, provavelmente, nada contra pessoas mais novas se relacionarem com pessoas mais velhas, porque não é sobre isso, mas provavelmente a pessoa que o Senhor teria para a minha vida era alguém na mesma faixa etária que eu. E alguém na mesma faixa etária que eu, ela tinha as marcas dela. Ou as marcas de um filho, ou as marcas de um outro relacionamento, ou as marcas também de uma vida solteira tardia, mas que talvez tinha os altos e baixos. Só que eu queria mensurar o processo de espera dessa pessoa baseado no meu processo de espera, que foi um processo onde eu fiquei muito tempo fechada. E aí eu queria que essa pessoa também fosse 100% fechada como eu fui. E o Senhor começou a falar comigo, é bem provável que essa pessoa, embora ela esteja, né, solteira, embora ela também esteja na igreja, ou ainda não sabemos, mas é bem provável que o processo dela tenha sido extremamente diferente do seu. Porque se for pessoas com o mesmo processo de espera, a gente pode ter, assim, uma visão só de um foco, sabe? O casamento, ele querendo ou não, ele vai ser uma visão assim, são duas pessoas distintas se conectando para um propósito específico. Então, muitas vezes a gente quer alguém igual a gente, né? Igual a gente, mas perfeitamente diferente da gente. Porque às vezes você até se reconhece imperfeita, mas você quer alguém que seja igual a você, só que na versão melhorada. A gente se apaixona ou quer se apaixonar, como diria uma música secular, por aquilo que a gente inventa de alguém. Inventa. E aí, como ninguém se adequa a esse padrão que nós criamos na nossa própria mente, fruto da nossa própria imaginação, ninguém se torna apto para chegar nessa belezura toda aqui. E aí, nessa questão toda, eu nunca via uma pessoa 100%. Eu nunca abria meu coração, porque eu sempre encontrava um desmérito em uma pessoa. Eu sempre julgava, o fulano é até cheio de Deus, e esse mas fazia que eu pudesse colocar um X na cara dessa pessoa. Essa pessoa, ela não é validada. E aí, eu comecei a criar, nossa, eu vou falar isso aqui, Brasil. Eu comecei a criar um padrão de homem na minha cabeça, cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, que talvez ele tenha que ser alguém que tem título, que tem cargo, que tem liderança. E aí eu me frustrei, porque eu comecei a encontrar algumas pessoas no meio do meu caminho que tinham cargos, que tinham títulos, que tinham uma oratória excelente no púlpito, mas que eram extremamente machistas como homens, que eram extremamente mentirosos como homens de Cristo, como pregadores do Evangelho, que era uma farsa, que era uma oratória eloquente somente no púlpito, porque atrás era abusador, era agressivo, era machista, prendia. Então, assim, eu comecei a ter nesse processo inacessível
nesse padrão de inacessível, né, de um homem inacessível, uma pseudo-expectativa de que para ele ser acessível, ele tinha que ser um homem 100% de Deus. E isso cega a gente, porque a gente começa a imaginar que esse homem 100% de Deus, que vai te tratar bem, que vai ser seu companheiro, ele tem que estar no púlpito da igreja, ou então ele tem que estar pelo menos nos 2 primeiros bancos da igreja. E às vezes a pessoa que o Senhor tem para as nossas vidas é alguém que está no banco, no 3º banco, no 4º banco, no 5º banco. Mas não, porque o fulano não tem cargo na igreja, mas é a pessoa que o Senhor sabe que vai te tratar bem. Ou porque ainda ele não tem um cargo na igreja, ou porque, sei lá por qual motivo, ou talvez nunca vai ter, ou um dia vai ter ainda, não é o momento dele também. Mas os nossos olhos estão sempre naqueles que são as figurinhas repetidas, ou carimbadas, ou destacadas. Mas será que essas figurinhas destacadas, será que vale a pena a gente mensurar essas pessoas como homens de Deus somente nas 2 horas que a gente vê elas ali no culto, louvando, pregando ou fazendo qualquer outra coisa? Será? E aí a gente tampa um olho, né, de enxergar as outras opções e só enxerga com um olho, que pode ser a visão ferida, ou a visão distorcida, ou a visão carente, ou a visão de um padrão inacessível. É por isso que muitas de nós estamos nos decepcionando com esses pseudos homens de Deus, porque nós estamos indo atrás daquilo que parece que brilha, que parece que brilha, mas não brilha. Porque a gente já esgota, não, se o fulano não faz nada na igreja, ele não é homem de Deus. Mas é o fulano que não faz, que vai te tratar bem, que vai ser um bom pai, um bom marido, um bom provedor. É alguém que vai te estimular a crescer no ministério, porque às vezes o outro não ia te estimular, ele ia querer competir com você, ia querer te abafar. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu tava numa pastelaria e a minha prima chegou, minha prima mais velha, bem mais velha, e ela chegou e falou assim, tinha um tempo que a gente não se encontrava, ela falou assim, e você, já casou? Eu falei assim, não casei. Aquelas perguntas de prima mais velha, que é partia, né? Eu falei, não casei. Aí ela tá assim, Deus manda te dizer pra você parar de ficar procurando esse homem em títulos e em cargos, porque a pessoa do Senhor pra sua vida, ele vai te tratar bem. E aí, na hora que ela falou isso, que balde de água fria. Porque não é que eu procurava intencionalmente alguém que tinha um cargo, mas eu julgava que a pessoa, para ser cheia de Deus para minha vida, ela tinha que estar super envolvida no ministério, ela tinha que, sei lá, ser uma pessoa muito envolvida. E o Senhor começou a dizer ao meu coração, filha, eu vou quebrar suas expectativas, eu vou quebrar esses altares que você continua colocando essa pessoa na sua história, eu vou quebrar alguns paradigmas para você entender que o que realmente importa nesse padrão que você precisa ter não é ele ser um padrão perfeito, mas ele é ser um homem segundo a minha vontade. E segundo a vontade de Deus, gente, a gente não conhece, a gente não sabe qual é o padrão do coração de Deus para as nossas vidas e nem para essa pessoa. Então, por isso que o Senhor precisa revelar quem é esse homem para as nossas vidas. Porque a criação de uma projeção de um pseudo-homem pode nos cegar. A gente pode ver brilho aonde tem luzinha de neon. Brilho de Deus onde tem luzinha de neon. E isso é muito sério. É muito sério. E aí, quando o Senhor começou a quebrar, né, esses paradigmas desse homem, esse padrão perfeito... Ai, gente, até eu tenho que ir da minha vida. Desse padrão perfeito que eu tenho, né, que eu tinha, eu comecei a ser literalmente maleável, assim, quebrada pelo Senhor, a entender que eu tinha criado uma expectativa gigantesca nela, e não é que o Senhor estava diminuindo o padrão, mas ele estava me encaixando em um padrão de uma pessoa que iria ser a pessoa dele para minha vida para ferro afiar ferro. Ele seria uma pessoa que eu, Ju, com o meu temperamento, iria estimular ele, mas ao mesmo tempo ele seria uma pessoa que iria me estimular até algumas pontas que eu tinha crescido muito, mais ponderada. Então, no tempo, assim, houve um tempo da minha vida que eu tava crescendo ministerialmente muito forte. Eu tava indo, eu tinha um pastor que ele me empoderava, e ele faz mesmo, fala mesmo, de repente o Senhor faz, me puxa para trás. Eu perco cargos, eu perco liderança, eu perco lugar de destaque na igreja, eu perco voz, eu perco altar, eu perco ministério, eu perdi tudo. Né? Que foi o momento que eu conto aqui também no YouTube, o momento que eu saí de uma igreja para outra, por conta de um escândalo de liderança que houve na igreja que eu tava. E fui para uma outra igreja ser banco durante muito tempo. Então, assim, tudo que eu era numa outra igreja, que me empoderava a crescer ministerialmente, de repente, o Senhor me esconde como uma flecha na aljava dele. E eu sempre, como eu era muito ativa no ministério, eu queria alguém que fosse 100% ativa como eu. Aí, nesse tempo que o Senhor me puxa para ser banco, ele fala, você deixou de ser minha filha? Não. Você deixou de me amar por você não ter cargo na igreja? Não. Você deixou de ter dons e talentos? Não. Você deixou de ter promessa? Não. Então, por que você julga que toda pessoa que está no banco é inferior a você e você é superior a elas?
Sendo que você tá no banco, aqui as pessoas não te conhecem, como você provavelmente não conhece essa pessoa, mas você queima de amor por mim, você chora de amor por mim, você entrega seus dons pra mim, só que ninguém te vê. Na igreja você é somente um banco. Então, assim, quando Deus começou a quebrar o padrão inacessível de homem que eu tinha criado, Deus começou a me quebrar para que eu pudesse entender que tudo aquilo que eu tinha elevado naquele homem, eu também precisava de umas polidas do Senhor, eu precisava de um quebrantamento do Senhor. Então eu fui entendendo que eu era uma mulher de Deus, que eu tinha processos, que eu tinha testemunhos, que eu tinha um amor por Jesus muito grande, mas eu não cumpria cargos na igreja. Eu não tinha naquele primeiro momento, né, naquele primeiro ano que eu estive naquela igreja, eu não exerci ministério. Então se alguém chegasse na igreja e falasse assim, eu quero uma menina ativa, e olhasse pra mim, eu seria descartada, porque eu não era ativa, mas eu queimava de amor por Jesus, eu queimava de amor por propósito. Então, quando Deus começa a quebrar esse padrão inacessível de homem que eu mesmo tinha projetado pra minha história, Deus começa a me quebrar, e Ele começa a me equilibrar, Ele começa a me ajustar à vontade dEle. Eu volto a dizer, Deus, Ele não diminuiu o padrão de filho que Ele apresentaria pra minha história. Ele não ia apresentar uma pessoa qualquer, um homem que quebrava princípios, mas o Senhor estava me dizendo no meu corpo, que para Deus havia coisas mais importantes do que aquilo que eu tinha projetado. E que era sobre esse equilíbrio, sobre esse aceitar o novo do Senhor, sem querer vanglórias, destaques, essa iluminação toda que a gente quer projetar em alguém. E quando Deus começa a me quebrar, Ele começa a me levar para a minha história. Poxa, você quer alguém que não tenha relacionamento, que não tenha histórico de relacionamento, mas olha os seus históricos. Se eu te perdoei, por que você não pode perdoar essa pessoa? E às vezes eu pensava assim também, nossa, se ele pode até ter tipo, uma ex-namorada, mas que essa ex-namorada não seja isso, porque eu vou ficar tipo assim, nossa, vou me relacionar com alguém que relacionou com esse tipo de mulher, um preconceito meu. E o Senhor falou comigo assim, tá, então se ele vê os seus ex e ele mensurar quem você é hoje pelos seus ex, ele também vai te descartar, porque todos os meus ex tinham problemas com coisas, todos não, né, tô sendo exagerada, mas o último, esse que eu tinha tido no mundo secular, ele tinha problema com coisas ilícitas. E aí ele fala assim, então, se ele olhar pro seu passado e te condenar hoje, você acha justo ele te condenar pelo seu ex? Por aquela pessoa que você não tem mais contato nenhum com ela? E aí Deus foi me quebrando, gente. Tipo assim, me quebrou. Depois que o Senhor me quebrou, aí que Ele me restaura de novo e Ele fala, para de ser um vaso moldado pela ótica humana, pela ótica da projeção midiática e deixa eu te moldar. Pra você, quando crescer com essa pessoa, você não esteja lá, tipo assim, quilômetros de distante dele, julgando ele ser inferior, mas vocês vão crescer juntos, juntos. Mas crescer juntos não significa, tipo assim, que a gente tá começando do zero. A gente vai começar de um parâmetro na qual o Senhor já fez grandes coisas na minha vida, já fez grandes coisas na vida dele, grandes coisas de experiências com o Senhor, às vezes não é de conquistas financeiras, de bens, afins, mas, a partir de então, vocês vão crescer juntos, porque se talvez o Senhor me deixa crescer, florescer muito na área ministerial, na área profissional, eu me tornaria soberba. E até nessa questão profissional, o Senhor também me puxou, porque eu tinha minha empresa, e aí teve um momento que o Senhor, eu preciso fechar minha empresa, que também foi esse momento que o Senhor me puxa, porque eu tinha muita autossuficiência dentro de mim. Eu amava empreender, então eu tinha muitas condições de conquistar muito através da minha empresa, do meu empreendedorismo. Só que esse conquistar muito ia elevar o meu padrão de homem mais ainda, porque eu ia querer alguém que financeiramente tivesse o mesmo que eu, ou que tivesse a mesma, não é ambição negativa, mas os mesmos desejos de conquistas que o meu, e eu iria, tipo, mandar no cara, porque, gente, a mulher é assim, se você cresce financeiramente acima do homem, um pouquinho mais que o homem, se você coloca o piso da sua casa, no dia que você brigar, você quer que ele não pise no piso da sua casa, porque fui eu que paguei. Então, quando a gente cresce em desequilíbrio, fora da presença do Senhor, ou às vezes até dentro da igreja, mas alguma área da nossa vida, a gente não permite ser podada por Cristo, isso pode ser o nosso tiro no pé lá na frente. Então, até nessa questão profissional, o Senhor me puxa, porque Ele sabia que se eu tivesse evoluído, crescido, conquistado tudo que eu projetei conquistar, eu teria me tornado alguém soberba. Eu teria me tornado uma pessoa que não ia olhar para a pessoa de Deus para minha vida, porque eu ia projetar mais um padrão elevado. Ou se fosse uma pessoa, né, de Deus que tivesse um emprego CLT, ou que tivesse, sei lá, começando a vida profissional, recomeçando a vida profissional, eu olharia para ela com desdém. Então, assim, o Senhor, Ele foi me quebrando, Ele foi me puxando para trás, Ele foi me podando, Ele foi tirando alguns projetos que eu tinha, tudo isso para me equilibrar, porque o padrão inacessível de homem que eu tinha criado
era baseado nas expectativas que eu também queria ser. E eu queria ser muito grande. Eu queria ser gigante. Tudo pra glória de Deus, mentira, é pro meu próprio mérito. E aí Deus começa a me quebrar nesse processo de espera para que eu pudesse entender que o padrão de homem que eu deveria sonhar era: Senhor, me dê alguém, me apresente alguém segundo o seu coração. Outro padrão, assim, inacessível, né? Outro extremo inacessível enquanto eu estava esperando no Senhor, errôneo, que eu comecei a viver, foi o medo de casar errado. E primeiro, comprometer o meu ministério, porque tudo meu era isso. E o segundo medo de casar errado era de casar com alguém que me agredisse. Que alguém fosse violento. E, gente, por Deus do céu, eu assim, cheguei a acordar de madrugada com medo de ser alguém, de ter casado e ter me casado com alguém que me agredia. Eu ouço muito testemunhos na internet, né, de mulheres. Eu sou muito interessada nesse tipo de assunto, para poder saber como me comportar, como ajudar, como ser suporte de mulheres que vivem a violência doméstica. Então eu leio muitas histórias, eu ouço muitas histórias, eu tenho muitos contatos com as pessoas que já viveram com isso. E isso houve um momento da minha vida, nesse processo extremo da espera, que em vez de me empoderar, né, para poder ajudar essas mulheres, eu fui dominada por uma opressão muito grande de ter medo de me casar com alguém e me tornar parte de uma estatística. Então teve umas 2 vezes, assim, bem nítidas que eu tenho na mente, de ter acordado de madrugada porque eu tinha sonhado que eu estava sendo agredida. Eu tinha muito medo de casar e casar errado com alguém que ia parecer que me deixaria livre, mas no meio do caminho me prendesse no meu propósito, me impedisse de crescer ou comprometesse meu propósito. Como eu falo muito com mulheres, eu tinha muito medo de me casar e esse homem ser um homem mulherengo. Gente, fica uma dica: se você tem propósito para falar com mulheres, se você casa com um homem mulherengo, você está comprometendo o seu ministério. Porque como que você é livre para romper naquilo que Deus te chamou com medo do seu marido estar cantando uma das suas lideradas? Então eu tinha esse medo, porque eu já entendi qual era o meu propósito, mas ao mesmo tempo eu ficava assim: Deus, se ele se revelar depois do casamento, se ele se revelar agressivo, se ele se revelar mulherengo, se ele me trair de novo, porque eu tinha vindo de um histórico de relacionamento que a pessoa me traía com amigas não, né, mas com pessoas próximas, com colegas que conviviam comigo, não eram amigas, logicamente, mas eu tinha vindo desse histórico, então eu tinha esse medo de me casar errado e no meio do caminho descobri que eu tinha comprado um lobo em pele de cordeiro. E isso me deixou, assim, oprimida, sabe? Quando você começa a ficar sufocada. Eu falo: sabe uma coisa? Eu não sei escolher, eu não vou escolher. No dia que for pra ser isso aí mesmo, Deus vai ter que descer na terra, me dar um sinal de fumaça, de cor. Deus vai ter que falar: filha, é fulano, porque eu não tinha condições de escolher, com tanto medo que eu tinha. Pra mim, ninguém era da pessoa de Deus. Pra mim, todo mundo ia me bater. Pra mim, todo mundo ia me trair de novo. Pra mim, todo homem era mulherengo. Eu caí nesse extremo de generalizar tudo. Pra mim, é só 80. Não tem 8 ou 80. Era só 80. Então, esse medo de casar errado fez com que eu perdesse a minha percepção de poder fazer uma escolha. E por não saber escolher, eu pensava comigo: não vou escolher. Pra mim, ninguém é bom, ninguém é suficiente. Ou todo mundo que é bom, todo mundo que é um homem correto, que é um homem de Deus, já tá casado. E eu não quero mais, eu não vou me preocupar com isso não. E aí eu começo esse extremo de não querer mais algo que eu quis tanto. Eu tinha me submetido a processos de cura, a processos de florescimento, a processos de tratamento, mas aí eu chego no extremo do meu processo de espera de que eu não quero mais. Eu não quero mais ninguém. Não, tipo assim, é ninguém mesmo, sabe? É ninguém que chega perto de mim. Porque o medo, ele cega a gente, né? O medo, ele nos põe dentro de um porão, põe a gente dentro de uma cúpula, põe a gente dentro de uma, sei lá, de qualquer coisa que nos fecha, literalmente nos fecha. O medo de errar nos faz não tomar nenhuma precipitação, nenhuma decisão, e não tomar nenhuma decisão, às vezes, é um erro. O medo de errar nos faz errar. E ali eu comecei a ter uma série de erros, porque eu comecei, igual eu falei com vocês, quando eu me fechei, o comportamento, a mensagem comportamental que eu mandava é que eu não queria ser acessada, que eu não queria conhecer ninguém. E era exatamente isso: as pessoas começaram a comentar entre elas: nossa, a Ju é muito difícil, a Ju não vai casar. Começaram a lançar essas palavras, né? A Ju nasceu pra ser solteira. A Ju já acostumou com a vida dela de solteira. E como eu tinha projetado, eu vou até comentar isso mais profundamente daqui a pouquinho, mas como eu tinha crescido na área profissional, financeira, eu tinha conquistado algumas coisas, né? Deus tinha me puxado pra trás, mas mesmo assim eu tava ali, rompendo.
As pessoas olhavam para mim e me viam somente florida no ministério. Nossa, que mulher de Deus, ela prega, ela faz, ela é criativa. As pessoas começaram a dar uma alta potência para todas as áreas da minha vida que eu tinha florescido, porque eu tinha desejado florescer para esconder uma área que não tinha florescido, que era sentimental. Então a mensagem que eu lembro que uma vez meu pastor, ele virou para mim, virou para um círculo de homens que estavam na igreja e falou assim: essa menina aqui, ela é benção. Essa menina aqui, um outro pastor que eu tinha, ela dá de 10-0 em vocês. Aí todos os homens todos assim: nossa, essa menina deve ser... E não era nada disso, gente, eu era uma comedor de feijão. Só que ele tinha uma projeção dos meus dons, dos meus talentos, que foi o pastor que eu falei com vocês que o Senhor me puxou, porque ele me empoderava muito aí pra frente, só que eu tava crescendo de forma desequilibrada, justamente porque ele me dava muita oportunidade de crescimento. E aí Deus, opa, deixa eu puxar você, e me levou pra um outro lugar. Então esse pastor, quando ele me apresentava como se eu fosse, tipo, a Maria de 2020, dos anos 2020 e 20 e tantos, né? Ele me apresentava assim. Então os homens às vezes me viam e falavam assim: essa menina, ela é inacessível, ela é muito santa, ela é muito pura, ela não tem defeito, essa menina é isso, é aquilo. Tanto que um dia, quando eu contei o meu testemunho, né, que eu vinha de baile funk, que eu já tinha tido relacionamento, um rapaz chegou em mim e falou assim: você não é virgem não? Eu falei assim: não, eu tenho passado. Ele: nunca imaginei, porque eu te vi assim, sabe, tão assim, assado. Então, eu tenho história, eu tenho bagagem. Só que muitas vezes a imagem que eu passava de ser alguém que floresceu muito no ministério é que eu não tinha pecado. Eu era uma santarrona. E aí o Senhor começou a falar comigo: filha, você floresceu muito, é um mérito realmente de todo o seu processo de florescimento, mas quando você emite só essa mensagem, as pessoas não conhecem a sua outra essência. Não sabem que você é divertida, que você é engraçada, que você fica rindo na internet igual idiota de meme, que as pessoas podem te mandar meme que você vai amar, que elas podem te contar as coisas que você vai ouvir, que você é uma boa ouvinte, que você é uma boa conselheira, que você... Não, eu me tornei alguém de uma área só da minha vida. A Ju, que floresceu no ministério, e a Ju, que floresceu profissionalmente, porque foi as duas áreas que eu intensifiquei, né, florescer com as minhas próprias forças, logicamente com as forças do Senhor, mas foram as áreas que eu mais estudei, que eu fiz cursos, porque era a área que eu supri uma falta, né, que era a falta da área sentimental florida. E aí, essa era a mensagem que eu passava para as pessoas: eu sou perfeita, eu já, assim, conquistei. Mentira, tava devendo, nossa, com uma lista de coisas para poder comprar e não tinha dinheiro para comprar. Mas as pessoas olhavam para mim: nossa, como ela é próspera. Ela tem a própria loja, ela tem a própria empresa, não sabia por trás como que era o preço de tudo aquilo, né? Então, assim, a imagem que a gente começa a emanar para as pessoas revela muito das pessoas que vão se aproximar e também das pessoas que não vão se aproximar. E ter um extremo, né, fora da presença do Senhor, fora do equilíbrio, não, dentro da presença do Senhor, mas fora do equilíbrio do Senhor, me permitia mandar mensagens erradas, que eu já estava muito próspera, então nenhum homem que estava começando, recomeçando a sua vida, chegaria perto de mim, que nenhum homem que não tinha conhecimento mínimo da Bíblia, gente, vocês conseguem entender? Às vezes era até um homem que conhecia Jesus, tinha experiência com Jesus, mas a gente sempre se rebaixa, né? Então, as pessoas me apresentavam também de uma forma que não era a forma que eu era, mas porque eu tinha mostrado para elas que eu era uma fortaleza. E aí o Senhor falou comigo assim: olha, a forma como você está sendo apresentada pelas pessoas não tá legal, não. Não é que você é ruim, não é que você é menor do que as pessoas estão te projetando, mas não tá certo. Você está sendo apresentada de uma forma que não é você mesmo. Ou eu te apresento, ou você se apresenta, ou as pessoas te apresentam. E eu falei: Deus, como que o Senhor pode me apresentar? Eu vou ter que quebrar a sua reputação. Eu vou ter que quebrar os seus próprios paradigmas. E aí foi, né, durante todo esse processo, onde ele começa a me quebrar, me remontar, para o Senhor me apresentar de novo. E aí, quem era eu sem títulos? Quem era eu sem cargos? Quem era eu sem loja? Quem era eu sem carro para andar? Quem era eu repetindo roupa? Quem era eu? Aí eu fui reconstruída pelo Senhor, para que o Senhor pudesse me apresentar com promessa, com presença, com dons, com talentos, mas tudo isso em um processo de florescimento equilibrado, sem a potencialização dos homens dizendo ao meu respeito, as pessoas dizendo ao meu respeito. E aí, outro extremo, né, no meio desse processo todo, antes do quebrar do Senhor, que eu passei, assim, do equilíbrio, foi me tornar alguém fria, né? Como eu disse, eu não tinha interesse em ninguém pra mim era bonito, se alguém chegava eu não queria conhecer, se alguém falava alguma coisa de mim eu já fechava a cara. Eu tenho um semblante muito fechado, então às vezes eu tô de boa, assim, no culto, mas meu semblante é fechado. E aí, como eu não era de muitos risos para as pessoas, porque eu tava sempre ali me protegendo. E lembrando que nessa altura do campeonato, eu já tinha passado da casa dos 30. Então, você solteira, depois dos 30 dentro da igreja, você carrega um peso de um preconceito. Eu vou até gravar um vídeo desse depois.
solteira na igreja, né? Será que sou eu? A gente carrega um preconceito muito grande, porque as mulheres casadas te vê como rival, as mulheres solteiras te vê como rival, e a gente tem um preconceito. Então, por exemplo, assim, se você vai com uma roupa X na igreja e o irmão olhou pro teu lado, você foi para poder seduzir. Então, se você vai de saia longa, você foi para seduzir. Você vai de saia no joelho, você foi para seduzir. Então, assim, as pessoas nos veem como esse objeto que tá ali na igreja andando pra lá e pra cá, como um objeto de que o tempo todo eu quero seduzir alguém. Então, eu me tornei muito fria, muito fechada, porque eu tinha medo das pessoas interpretar qualquer ação minha de forma errada, que eu não cumprimentava os homens, nem os casados, nem os solteiros. Às vezes as pessoas vinham me cumprimentar e eu... tudo bem? Porque eu me tornei tão casca dura, tão fria, que pra mim, tipo, tanto faz, tanto fez, que o fulano pensa sobre mim, o que ele deixa de pensar pra mim, não tá nem aí. Só que isso me fazia ter um comportamento que as pessoas me achavam soberbas, me achavam metidas, me achavam frescas, e eu não era isso. Mas o meu comportamento de tentar me fechar, me blindar, me proteger, me tornou fria ao ponto de mostrar para as pessoas uma versão que não era a versão do jardim florido que Deus tinha criado em mim. E aí eu comecei a ter esses processos do Senhor na minha história, dele falar comigo, né? Você tá mandando alguns comportamentos errados. E eu comecei a entender que não era somente na área sentimental, não. Era com relação geral. Eu estava mandando mensagens que não eram saudáveis para uma mulher de Deus ser apresentada por Deus. As pessoas estavam me vendo como alguém metida, como alguém inacessível. E como filha do Senhor, nós não devemos mandar mensagens que não glorificam a presença de Deus. E era essa mensagem que eu comecei a passar. Me tornar alguém fria, me tornava alguém, tipo assim... eu não me importava com o que as pessoas pensariam ao meu respeito. E ao mesmo tempo eu me preocupava muito com o que as pessoas pensariam se me vissem, pensassem se eu estivesse sendo alguém, sei lá, seduzindo. Então eu tinha medo de ir para a igreja com uma roupa e a irmãzinha pensar alguma coisa de mim. Eu deixei de fazer algumas coisas por conta disso, mas ser fria me fazia assim, tipo, tô nem aí se o fulano não interpretou bem o meu passo do Senhor, se ele ficou com raiva que eu não sorri pra ele. Eu vivia, tipo assim, eu tinha medo de uma coisa que eu não devia ter medo, e aquilo que eu deveria pensar 2 vezes antes de fazer, pra mim, tanto faz. Deu pra entender? Acho que deu, né? Então, me tornar fria me fez ficar cega, não ter percepções, não ouvir a voz do Senhor direitinho, pra deixar ele fazer um processo bem bonitinho na minha história. E o me tornar fria, ele faz com que a gente perca a sensibilidade do propósito de Deus, né? Então, o propósito de Deus pode estar passando assim na sua frente e você, tipo, inércia. Nada acontece dentro de mim. Estar fria, né, faz com que a gente veja as coisas somente em uma estação. A minha estação é inverno, então eu tô totalmente coberta, o céu tá cinza e Deus querendo, assim, abrir o céu de flores, de sol, de tudo, de graça diante dos nossos olhos, e a gente vendo tudo cinza, tudo na frieza, né? Alguém te dá uma florzinha, mas aquilo não move o seu coração, não move os seus olhos. Alguém tá te olhando assim de uma forma diferente, mas você fria, não tem percepção. E aí o Senhor começa a falar comigo, filha, deixa eu descongelar seu coração, deixa seu coração aqui nas minhas mãos quentinhas, porque você tá muito gelado, seu coração tá congelado, você tá irredutível, você não consegue ser encantada, você não permite ser conquistada. Era como Rapunzel, né? Então lá no pico da torre, para alguém chegar aqui em mim, ele vai ter que escalar essas montanhas todas. E o meu coração estava gelado, geladíssimo, né? A ponto de estar congelado. E aí o Senhor começa a falar, deixa eu derreter algumas coisas assim na sua história, nos seus olhos, na sua percepção. Deixa eu te mostrar a vida, o mundo de uma outra percepção, para você entender que às vezes você está criando uma expectativa de que esse homem vai chegar de buquê de flores, que ele vai chegar de carruagem, que ele vai chegar com um carro de telemensagem, que ele vai chegar te cantando assim a cantada mais inesperada. Que a gente cria essa expectativa com o coração gelado, né, e com um alto padrão de homem construído na nossa mente. A gente cria uma expectativa de que esse homem vai cair, tipo assim, na sua frente, que vai ser uma história de amor tipo dorama, né? Tipo histórias de amor de televisão, de filmes. A gente cria essa expectativa desse encontro tremendo e às vezes não vai ser assim. Vai ser um encontro muito comum, vai ser um dia que você vai estar, assim, toda desarrumada. Você vai conhecer ele um dia que ele vai estar desarrumado. São várias opções que o Senhor pode nos fazer viver, né? Quando ele quer nos apresentar a alguém. Só que com o coração gelado, a gente não permite o Senhor nos tocar de outras formas, de outras percepções. A gente não aceita. E aí o Senhor começou a falar com o meu coração, deixa eu derreter seu coração, deixa eu derreter, deixa eu fazer seu coração pulsar de novo, porque um coração congelado, ele não pulsa, né? Ele tá literalmente congelado, parado no tempo. Eu tinha parado no tempo.
Essa é a grande verdade, né? Quando você quer congelar uma carne, você quer que a carne para no tempo. E eu tinha parado no tempo. Com meu coração congelado, eu tinha parado no tempo. E aí eu não conseguia ter percepções daquilo que já estava acontecendo comigo nos dias de hoje, né? No encontro casual, no encontro bobinho aqui, ou encontro bobinho ali, eu não tinha essa percepção. Eu não queria, por exemplo, que essa pessoa me conhecesse, sei lá, na minha pior versão, ou... Ah, eu não queria, por exemplo, assim, a gente cria uma auto-expectativa de que a pessoa vai chegar de carruagem. Não vou querer que ele chegue num carro de Uber, entende? Então, assim, e a vida da gente é ordinária, ela é feita de pequenos detalhes, só que quando a gente tá com uma auto-expectativa, a gente perde a sensibilidade dos detalhes. Você para no tempo, você fica duro, com o coração dentro de um gelo, assim, você fica durinha. E perde a sensibilidade das coisas naturais que vão acontecendo. Outro extremo também que eu fui vivendo nesse processo todo de viver o processo de espera de forma muito radical, foi colocar as outras áreas em prioridade, né? Como eu disse, eu coloquei a área ministerial como prioridade, a área profissional em prioridade. Então eu queria conquistar algumas coisas que pudessem suprir a família que eu não tinha, o casamento que eu não tinha, o amor que eu não tinha. Então as pessoas me viam muito floridas, as pessoas começaram a comentar, né? Não, ela nasceu para isso, talvez o Senhor quer fazer dela como Paulo. Eu cheguei a ouvir isso uma vez, me doeu muito. Ela conquistou muitas coisas. Ah, você já conquistou muitas coisas. Então, tipo assim, você já entende que não precisa de um homem. E aí eu fui criando essa carcaça, né? E de fato, eu tinha investido muito na minha profissão. Eu tinha investido muito no ministério. Então, eu fui suprindo as coisas da vida com aquilo que eu conseguia suprir. Que humanamente eu conseguia suprir. Que era cursos, que era ensinamentos, conhecimentos, isso ou aquilo, eu fui suprindo. Mas, na verdade, o fato de querer investir muito em duas áreas da minha vida era para esconder uma falta, era para esconder uma escassez, né? Onde tinha uma abundância de desenvolvimento na minha história, eu, no fundo, estava escondendo a escassez de outra parte de quem eu era. E ali foi onde eu me mantive maquiada, né? Por muito tempo, era onde eu mostrava para as pessoas que eu estava muito bem, mas só o Senhor sabia que eu carregava todos os dias para o altar dele, para o meu momento de intimidade com ele, uma oração. Que era essa oração: Senhor, quando vai ser? Ainda tem tempo, Senhor, ainda tem uma pessoa aqui nessa cidade, nesse mundo, que vai se interessar por mim, que eu vou me interessar por ela, porque eu orava. Embora eu não emitisse essa mensagem constantemente, era um segredo que eu tinha com o Senhor Jesus. Mas era algo que as pessoas olhavam para mim e falavam: não, ela tá super bem decidida, mas eu sabia que eu não estava. Porque eu tinha suprido essa falta com outras áreas da minha vida, eu tinha priorizado. E aí, quando eu vivo esse extremo, chega um momento da minha história que eu não queria mais casar. Queria, mas não queria. Eu queria casar, mas não naquele momento da minha vida. Porque eu queria conquistar a projeção profissional, porque eu queria conquistar a projeção ministerial, porque eu queria conquistar uma casa, eu queria conquistar um carro, eu queria comprar um guarda-roupa, eu queria fazer uma viagem. Então eu tinha muitas prioridades para poder realizar antes do casamento. E aí é onde eu nego a pessoa de Deus para minha vida, onde eu falo com o Senhor: não quero ninguém agora. Depois de tudo que eu orei, eu falei isso com o Senhor: eu não quero ninguém agora, eu não quero. E Deus, ele começou a me dar uns sonhos, né? Eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa, quem ela era, mas eu comecei a ter alguns sonhos com o Senhor me revelando o perfil dessa pessoa. E aí eu lembro uma vez que eu tive um sonho, tive dois sonhos, mas eu vou contar de um sonho proposital. Que eu tive um sonho onde eu neguei a pessoa de Deus pra minha vida. Eu tava vivendo esse processo do extremo, e aí chega um momento que Deus começa a dizer ao meu coração: se abre, para de fazer esse muro, aceita suas curas, tô te quebrando para você ver que esse padrão inacessível de homem é inexistente. Você floresceu muito em algumas áreas e não floresceu em outra, porque você potencializou com as suas próprias forças essas duas áreas. Mas agora eu quero que você cresça e floresça em equilíbrio. Eu tô agindo na sua vida sentimental, tô agindo dentro de você. Você foi para um extremo, Deus começou a falar comigo algumas coisinhas. E aí ele começa a me mandar algumas mensagens através de sonhos, e eu nego essa pessoa de Jesus. Eu fui para um extremo tão grande, né, de processo de espera, de que eu tô forte, corajosa, de que eu tô bem do jeito que eu tô, que era uma inverdade, mas era uma maquiagem que eu tinha feito, que quando eu tinha um sonho, eu tive esse sonho, eu falei com o Senhor: eu não quero essa pessoa. Eu tive um sonho que eu tava dentro de um carro e eu tava indo buscar uma madeira junto com essa pessoa, que era uma pessoa de Deus pra minha vida, no caso. E a gente estava dentro de um carro, e a gente chega dentro de um galpão que tinha muitas cruz mesmo, muitas cruz que representam a mensagem de Deus, né? Ou seja, nós vamos cumprir um propósito juntos, nós vamos carregar a mensagem da cruz juntos, e a gente tinha ido até um galpão de marcenaria para pegar essa cruz. E aí a gente pega essa cruz, coloca dentro do carro dele, e no meio do caminho ele tenta segurar a minha mão. E quando ele segura a minha mão, não é com força de violência, mas era uma força de muita segurança.
E aí eu acordo assustada, eu falo, Deus, eu não quero essa pessoa pra minha vida. Eu não tô preparada, ainda não é o momento certo, eu não quero, Deus, eu não quero essa pessoa agora. Aí eu começo a negar. Deus começa a me mostrar que ele tava pra me apresentar alguém, e eu começo a negar essa pessoa. Depois de tudo que eu tinha vivido, de todo o tempo de espera, de todos os processos que o Senhor tinha me submetido, aí eu começo a falar que eu não quero. Que eu não queria o presente do Senhor, que eu não queria uma pessoa que orava por mim, que iria cumprir um propósito de vida junto comigo. Eu não quero essa pessoa, Senhor. E eu acordei assustada, porque ele segurar na minha mão me deu tanta segurança que eu acho que eu nunca tinha experimentado aquela segurança na minha vida. E eu acho que a segurança que ele me passava que me assustou, porque eu sempre carreguei amores muito rasos, muito fracos. E de repente alguém segura na minha mão com tanta segurança assim, com tanta firmeza, com tanta convicção de que a mão que ela segurava, que no caso era minha, era uma mão que ele realmente queria segurar. Eu não tô preparada para esse evento. E aí eu começo a demonstrar pro Senhor o quanto eu tinha medo de amar e de ser amada. Principalmente de ser amada, porque talvez a gente está preparada para amar, para dar o nosso melhor, mas nós não estamos preparadas para ser amada. Quando eu nego a pessoa do Senhor para minha vida, eu estou negando Ele me amar, porque eu sempre me coloquei em uma posição de ser inferior, de ter um corpo que a pessoa não aceitaria, de infinitas coisas. Então, quando eu começo a me projetar boa demais em algumas áreas, era para esconder também que eu tinha alguns complexos que me impediam de ser amada. E quando essa pessoa segura na minha mão, eu falo, não, não quero. Eu não quero ser amada, eu não estou preparada para ser amada. E aí é onde o Senhor começa a falar comigo e começa a me submeter a um processo de aceitar a pessoa do Senhor. Aceitar que Deus tinha me florido para um tempo oportuno e que esse tempo estava chegando. Mas que por ter me formado, né, eu mesma formei algumas carcaças ao meu redor, eu mandava uma mensagem errada e eu não permitia o Senhor trabalhar na minha identidade como mulher. Não era mais como serva, não era mais como empreendedora. A identidade que eu precisava ser tratada era como mulher. Filha, aceita seu corpo. Aceita os seus processos. Aceita o seu temperamento, porque eu também pensava que para casar eu tinha que ter o temperamento 100% já moldado pelo Senhor. Eu comecei a criar muitas expectativas. E desculpas, né? Senhor, eu ainda não tô magra. Senhor, eu ainda não emagreci tudo que eu emagrecer. Senhor, eu tenho um traço no meu temperamento que ainda não é um traço que eu sei que o rapaz vai gostar de mim. Senhor, eu ainda faço isso. Senhor, eu ainda aqui... Eu queria que Deus me fizesse perfeita. Aí, nesse momento, era eu que queria ser um padrão inacessível de pessoa. Porque eu tinha tanto medo de ser rejeitada de novo, que eu tinha medo de ser amada. Na minha cabeça, do jeito que eu era, com o corpo que eu tinha, eu não era digna de ser amada. Então, nesse outro extremo, eu comecei a viver esse medo do amor, o medo de ser amada. Deus tinha me submetido a um tempo, que não foi um tempo de um ano para o outro, gente. Foi um tempo, assim... Eu não gosto de falar datas, porque isso muitas vezes assusta as pessoas, porque a gente começa a mensurar o testemunho do outro baseado, né, no nosso. Então, eu não gosto de falar tempos exatos, mas foi um tempo assim, sabe? Para vocês terem noção, eu já tinha passado da casa dos 30, né? Mas eu começo a viver meu processo de espera já um pouco tardio também. Mas já tinha se passado algum tempo. Então, assim, foi muito difícil para mim poder reconhecer diante do espelho chamado Jesus Cristo que Deus tinha feito grandes coisas na minha vida, que eu tinha conquistado muitas coisas, mas que eu tinha vivido um processo de espera que tinha me enrijecido a continuar não aceitando que eu era digna de ser amada. E isso fez com que o Senhor interrompesse alguns processos na minha vida, né? Como foi paralisasse, na verdade, o processo do ministério, o processo do profissional, para que ele pudesse me fazer florescer agora muito na área de cura em relação ao sentimental, para poder estar preparada para que o meu jardim fosse aberto, porque tinha florido muito, tinha coisas boas para apresentar, tinha bons frutos dentro de mim, mas eu não deixava o Senhor agora abrir o jardim. Eu tinha medo da pessoa chegar ali dentro e não gostar do que Deus tinha feito e afins. Então eu começo a criar as minhas próprias desculpas para que aquele portão não fosse aberto. E o Senhor começou a tratar esse autoconhecer. Primeiro ele me quebrou, né, onde ele começa a me desfazer, mas depois ele começa a me refazer, a poder aceitar os processos que ele tinha me submetido, o processo de aceitar o meu corpo, de aceitar o meu temperamento, mesmo ainda tendo alguns traços bem sanguíneos. E aí ele começa a falar isso comigo: filha, não é sobre estar perfeita, é sobre estar pronta para o abrir do jardim. Confia em mim, que na hora que a pessoa entrar, ela vai gostar do que eu fiz. Eu fiz ele na medida exata daquilo que você vai se sentir confortável nele, e eu fiz você na medida exata daquilo que ele vai sentir confortável. O encontro entre o noivo e a noiva é um encontro perfeito. O encontro entre o filho e a filha que eu projetei para você e para ele vai ser um encontro de encaixes. Ele não vai ser igual a você, ele não vai ser um padrão inacessível, porque você também não é um padrão inacessível. Por isso que eu
te desmontei, estou te remontando, aceita, aceita. E aí o Senhor começa a falar comigo, aceita. Ele vai gostar do teu corpo, para você isso que você não gosta, para ele não vai ser nada. Calma, relaxa, eu faço tudo da hora, no momento certo, eu encaixo padrões, eu encaixo propósitos, eu encaixo vidas, eu encaixo rotinas. Calma, 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 calma. E aí Deus foi me puxando para a realidade. E aí eu fui aceitando quem eu era e aceitando quem essa pessoa era, não mais com o padrão que eu tinha criado para mim nem para ele, mas um padrão que o próprio Senhor Jesus começa a falar comigo em sonhos, começa a me trazer percepção do segurar da mão dele, como era seguro, como era algo novo, como que era muito mais valioso projetar ele na intimidade comigo, sendo um homem provedor, um homem seguro, do que de fato ficar cogitando a ideia de que ele era um homem eloquente na pregação ou etc e tal. O Senhor foi me ensinando sobre valores daquele homem segundo o coração do próprio Deus, que não eram mais os padrões que eu tinha criado, que eu tinha projetado. Deus também foi me dizendo na minha intimidade que eu não era tudo aquilo que os homens diziam ao meu respeito e que me faziam ficar assim, sabe, acima no salto agulha 15, mas que eu era alguém comedora de arroz com feijão, que eu não precisava ficar procurando alguém que fosse acima da média, porque eu também não era acima da média. E aí, antes de conhecer a pessoa do Senhor para minha vida, o Senhor me fez aceitar ela em oração, a entender que ela viria com defeitos, assim como eu também iria para a vida dela com defeitos, que ela tinha passado, assim como eu também tinha passado, e meu passado não era tão fácil de ser aceitado, porque eu tinha feito alianças, né, no meu passado, eu tinha feito algumas coisas por aí. E aí eu não queria que essa pessoa tivesse feito as mesmas coisas que eu, né? Mas o Senhor foi me mostrando sobre a graça dele. O Senhor falou comigo assim, filha, você é a representação da graça na vida dele. Você é a representação da segunda oportunidade na vida dele. Porque o Senhor é um Deus de segundas oportunidades. E ele também é a representação da graça na sua vida. Ele é a representação daquilo que eu faço, independente do tempo que passou. Ele vai testemunhar para rapazes que eu dou segundas oportunidades. Então eu fui entendendo que ele tinha um passado em relação a relacionamento, porque eu não tinha sido casada, mas provavelmente por eu ser a segunda a oportunidade dele, a representação da graça, né, através da segunda oportunidade, ele tinha um relacionamento. Então o meu coração foi se abrindo para entender que alguns preconceitos, não é preconceito, mas alguns conceitos que eu tinha sobre ele estavam sendo ali quebrados pelo Senhor. Você é a representação da graça, da segunda oportunidade. E ele é do que eu faço, independente do tempo, porque é o testemunho que eu conto. Você já passou na casa dos 30? Peraí, o Senhor ainda tem história para nós. Esse era o testemunho que eu já contava. E eu não sabia a outra parte da história, que era o que eu representaria. Então, era Jesus nas nossas vidas nos apresentando, Jesus gerando para ele um testemunho e gerando para mim um testemunho também. Era Jesus conectando propósitos. Ai, gente, vocês conseguem entender isso? Que é Jesus conectando propósitos? Que talvez a história que o seu amado vai contar não é a mesma que a sua, mas ele vai contar uma história tão linda quanto a sua, quanto o seu processo de espera, que vai ser assim um encaixe tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, que você, quando vê ele contando o testemunho dele, você fala, nossa, mas eu vejo Jesus demais na vida desse cara. Através daquilo que Deus vai fazer quando conectar vocês dois. E aí eu fui aprendendo a amar essa pessoa na expectativa certa. Tem Jesus na história dele, tem Jesus na história dele, tem Jesus na história dele, tem graça na história dele. Eu sou a representação da graça. Então eu não me sentia mais vangloriada, tipo, eu sou top e etc e tal. Eu sou a representação da graça na vida dele. E aí quando Deus me deu essa certeza, eu falei, agora eu quero. Agora eu quero ser apresentada. Senhor, tira de mim essa cerca elétrica que eu fiz de mim mesma. Toma a chave do meu jardim. No tempo certo, pode apresentar essa pessoa pra mim. Pode abrir o Senhor mesmo portão pra essa pessoa entrar. Me dê um sorriso no rosto, que eu tava com a cara fechada, semblante fechado. Senhor, eu te agradeço por ter me puxado pra trás ministerialmente, por ter me puxado pra trás profissionalmente. Te agradeço por ter me quebrado toda, por ter mostrado que eu não era aquele bambambam todo. Eu comecei a desejar aquilo que eu rejeitava. Porque quando eu entendi que o nosso testemunho de encontro seria um quebra-cabeça, ou seja, duas peças diferentes, mas que juntas iriam glorificar o Senhor, eu entendi o Evangelho quando pregado através de uma história de amor. E eu queria deixar esse testemunho para você hoje. Talvez você, como eu, já está com o seu processo de espera tardio, passando aqui na casa dos 30, ou nos 20 e poucos anos, mas tem uma história muito densa na sua história. E você acha, e você vive, na verdade, esse processo de estar
vivendo o extremo da espera. Talvez você é uma mulher até mais velha, já passou dos 30, dos 40, e já viveu muito tempo sozinha e se tornou irredutível nos seus processos, mas guarda no seu coração o desejo de ser amada, de amar. Foi para um outro extremo, mas talvez de forma até inconsciente, como eu fui de forma inconsciente. Eu achava que viver esse extremo de não me toque, de não estou preparada, era uma proteção, e não era. Na verdade, era uma fuga. E às vezes nós estamos fugindo dos processos do Senhor. Amada, em nome de Jesus, que o Senhor revele qual é o seu agente sabotador. Qual é o seu extremo nesse processo de espera, para que você possa ainda hoje levar isso aos pés do Senhor e permitir com que Ele te submeta ao tratamento certo, para você viver a plenitude do Senhor na sua história. Que em nome de Jesus você se veja diante dos olhos do Senhor e permita Ele quebrar todos os paradigmas de homem inacessível. Que você não corra atrás de títulos eclesiásticos, mas que você espere um homem segundo o coração de Deus. E que você seja essa mulher segundo o coração de Deus. Que você aceite ser amada, que você aceite ser amada e que você aceite ser amada. O seu corpo amado, o seu corpo cobiçado, o seu corpo tocado, em nome de Jesus, que você aceite. Que o Senhor quebre, em nome de Jesus, dos seus olhos uma visão errada que você tem sobre o seu corpo, para você não ficar limitando o fato dessa pessoa não gostar do que vê e por pensar assim, você não aceitar que já é um tempo ou que o tempo está se aproximando. Em nome de Jesus, se você tem alguma área que você floresceu muito e que você se tornou soberba nessa área, que você entenda a grandeza do Senhor em te puxar para trás e te esconder na aljava dele. Embora seja uma flecha afiada, preparada, capacitada, cheia de conhecimento, de instruções, esteja na aljava do Senhor, esperando o tempo certo de conhecer essa pessoa e de crescer junto com ele. De onde você cresceu até hoje, você crescer junto com ele. Em nome de Jesus. Eu quero testemunhar com esse vídeo que muitas vezes, na presença do Senhor, a gente pode estar vivendo um processo de espera que é santo, que é lícito, mas porque a gente permite ser tão duro esse processo de espera que a gente passa do equilíbrio, a gente passa do limite e a gente vai para o extremo, a gente vai para o outro extremo, de forma imperceptível. Mas se isso fizer sentido para você, não desista do seu processo. Não pense assim, que saco, esse processo de espera não para de ter fases. Às vezes eu pensava assim. Mas é porque Deus está te preparando para você contar, gerar e viver um testemunho para a glória dele. Não desanima, não pensa que o processo é cheio de fase, parece que é um jogo de videogame que nunca tem fim. Não, não é que nunca vai ter, não é que vai ter fim, porque realmente não vai. Mas vai ter fases que você vai conquistar. Mas permita ser conquistado. Deus está escrevendo uma história em você, por você e para você. Não desista, não recue. Pelo contrário, enxergue os seus extremos, porque se você vir parar aqui, você não vai parar aqui de paraquedas. Há algum motivo. Enxergue esses agentes na sua história e floresça para a glória de Deus enquanto espera, mesmo tendo ultrapassado o lado do extremo. Entenda, o Senhor, ele tem um equilíbrio para as nossas vidas. Então, se ele te puxou da dependência emocional pro meio e por algum motivo você passou pro outro extremo, ele te puxa de novo pro meio. Então, eu oro em nome de Jesus para que o nosso processo de espera ele seja equilibrado. Que a gente não passe nenhum dos dois extremos. Que nós possamos viver esse equilíbrio em graça, em santidade, em revelação, em processos de tratamento, de cura. E o grande finale, a cereja do bolo é que nós possamos viver esse processo de espera sendo preparadas para sermos amadas, porque você nasceu para ser amada, sim. E eu fico por aqui, a gente vai conversando sobre outros assuntos, sobre o processo de espera, sobre os processos de florescimento, mas hoje eu queria falar sobre esse assunto, sobre o fato de ter passado para o outro extremo radical. E como que Jesus é bom em fazer coisas grandes nas nossas vidas, e ele faz mesmo, viu? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.